A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional. Se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9, que diz: Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estamos diante de mais um texto onde nós vamos ver aqui Pedro, nesse capítulo 2, ele exortando, dando continuidade aqui à exortação à santidade. No versículo 1, ele já diz: portanto, deixando toda maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação, se é que já provaste que o Senhor é bom. Então Pedro ele está orientando, a deixar todo tipo de maldade. Aquele que serve ao Senhor, ele deixa todo tipo de maldade. Ele não faz o mal para o seu próximo. Ele não engana, ele não finge, ele não inveja as coisas do seu próximo. Ele não difama o seu próximo. O desejo dele, ele orienta que assim venhamos desejar todo o leite espiritual como um bebê recém-nascido. Ele deseja o leite, ele deseja aquele alimento para que assim ele possa crescer, para assim ele possa desenvolver. Assim é o servo do Senhor. Deve desejar como uma criança recém-nascida, todo o leite espiritual, tudo aquilo que vai fazer crescer espiritualmente, se fortalecer, e amadurecer, e não sendo como uma criança mimada, mas como alguém que cresce a cada dia, que busca por meio da salvação, cresce para a salvação em Cristo Jesus. E ele vai dizer, Tiago, ou melhor, Pedro, ele vai dizer: agora que provarem que o Senhor é bom, se é que já provaste que o Senhor é bom. Então essas palavras, ela nos orienta a andarmos conforme aquilo que a palavra do Senhor ela nos diz, ela nos orienta. Quando nós vemos Efésios, a carta de Efésios, capítulo de número 4, no versículo 22, a palavra diz: a vós despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganosos. Então, aquele procedimento anterior, antes de conhecer a Cristo Jesus, que se era de fingimento, de inveja, de difamação, de maldade, isso precisa ficar de lado. Isso não faz mais parte da vida daquele que serve ao Senhor. Não pode fazer mais parte da vida daqueles que estão na presença do Senhor. Ele continua dizendo aqui: se é que já provaste o Senhor é bom. Versículo 4: chegando-vos a ele, a pedra viva rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifício espiritual aceitável a Deus por meio de Jesus Cristo. Versículo 6 diz: por isso a Escritura diz: põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crê não será desapontado. Essa pedra angular é o próprio Senhor Jesus Cristo. Salmo de número 118, versículo de número 22, a palavra diz: a pedra que os construtores rejeitaram, esse se tornou pedra angular. Esse é Jesus Cristo. Quando nós lemos essa palavra
E vemos que essa pedra foi rejeitada pelos líderes religiosos. Quem eram os líderes religiosos? É considerado os construtores daquela época. Mas Deus o tornou a base, né, fundamental, que é essa pedra angular. A pedra que sustenta, que mantém o edifício, a construção de pé. Né? E essa pedra angular, né, é da igreja da salvação, que é Jesus Cristo. Né? Isso tudo nós vamos observar, que Jesus ele é essa pedra de esquina. Né? Ele é aquela base que vai unir, que vai sustentar e vai alinhar toda a construção, que é a igreja. Então Jesus Cristo ele é a pedra principal, ele sustenta, ele une, ele nos coloca num só sentido, num só propósito. Então, por isso que nós não devemos temos que deixar toda a maldade, todo engano, fingimento, inveja, toda a difamação, tudo que não é agradável ao Senhor. E essa pedra ela foi rejeitada, mas ela foi exaltada. Jesus ele foi rejeitado, mas ele foi exaltado. Os construtores ali, como aquelas autoridades judaicas, eles desprezaram Jesus. Mas Deus o elevou à posição mais importante, colocando ele na posição acima de todos. Nós vamos observar que Jesus ele é realmente a pedra de esquina, a pedra angular, aquele que sustenta, toda a sua igreja, aquele que está conosco até a consumação dos séculos. Então, ele foi rejeitado. E Pedro vai dizer no versículo: mas vós também, como pedras vivas, são edificados como casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifício espiritual aceitável a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, ele está dizendo, o Tiago está dizendo, vocês são, ou melhor, Pedro, está dizendo, vocês são edificados, casas espirituais. Vocês são casa de Deus, vocês são morada de Deus. Vocês são sacerdócio santo. Passam a lhe dar importância realmente a cada um, a cada membro do corpo, a cada ouvinte da palavra do Senhor. Onde ele diz, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, a fim de a cada dia oferecer sacrifício por meio de Jesus Cristo. Ele diz no versículo 6, por isso a Escritura diz, põe-se a uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crê não será desapontado. Quem crê em Jesus Cristo jamais será desapontado. Mas que crer no Senhor Jesus vai atrair muitas das vezes perseguições, muitas coisas, mas aquele que crê no Senhor Jesus, ele não se desaponta, ele não vai se decepcionar por crer em Jesus. Jamais ele vai ser envergonhado por crer em Jesus. Pelo contrário, a certeza que nós temos é que Jesus Cristo, ele está conosco. A certeza que nós temos é que ele nos fortalece, nos capacita a cada dia, cada manhã. Assim, o versículo 7 diz, assim para vós, os que creis, ela é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como a principal, a pedra angular. E como a pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porque eles tropeçaram na palavra por serem desobedientes, mas para isso também foram destinados. Então ele está dizendo assim, os que credes, ela é preciosa, mas para os descrentes, essa pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como a principal pedra angular. Mas que eles viessem rejeitar Jesus, mas eles sabem que Jesus era a pedra principal. Eles sabem que Jesus era o Filho de Deus. Eles sabem que ele que sustentou tudo, que tudo que estava na palavra, Jesus ele não tropeça em nenhuma palavra, não tropeça em nada. Mas aqueles que realmente vieram, falavam, ensinavam, tinham a lei decorada, falavam, mas eles não viviam a lei. Eles ensinavam, mas eles não praticavam a lei. Eles mesmos tropeçaram nas suas próprias palavras, desobedecendo toda a lei do Senhor.
Mas o Senhor diz que foi para isso também que foram destinados. No versículo 9 ele diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então isso somos nós, em Cristo Jesus. Passamos a ser a geração eleita, passamos a ser a nação santa, sacerdócio real. Passamos a ser chamados, somos um povo exclusivo de Deus. E tudo isso para que nós venhamos anunciar a grandeza daquele que nos chamou. E ele nos dá essa missão e nos dá, ou melhor, a oportunidade de nós realmente falarmos da grandeza do Senhor. Ele nos tirou lá das trevas para a verdadeira, para a maravilhosa luz. Ele nos tirou mesmo independente de qual seja o cargo, independente de qual seja a idade, independente de qual seja a classe social, independente de qual seja a cor, independente de qual seja o local que a pessoa mora. Ele nos chamou para anunciar a grandeza, né, da sua maravilhosa luz. Então, que nós possamos, no dia de hoje, entender a importância que nós temos como servo do Senhor, como filho de Deus. Você é a geração eleita, você é o sacerdócio real, você é a nação santa, você é o povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10. Antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, agora recebeste misericórdia. Esse é o nosso Deus misericordioso. Se antes você não tinha, nós não tínhamos nada disso, não éramos povo de Deus, mas agora passamos a ser o povo de Deus. Então entenda que aquele que faz parte, do povo de Deus é aquele que vai morar com o Senhor, é aquele que aguarda o Senhor, é aquele que vive uma vida de onde ele deixou toda a maldade, todo engano, todo fingimento, toda inveja e toda difamação. E ele passa a desejar todo o leite espiritual, ele passa a desejar as coisas espirituais, ele passa a viver para o reino do Senhor, propagando o reino do Senhor Jesus. Se você já provou que o Senhor é bom, então permaneça na presença do Senhor. Se você ainda não provou, então prove, porque o Senhor, ele é bom. Ele é a pedra viva que foi rejeitada pelos homens, mas ele foi eleito por Deus como uma pedra preciosa. Então que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus ele fale mais e mais ao teu coração nesse dia.